Olá, minha loba maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, terapeuta psicanalista, especialista em neurociência comportamental, e nesse podcast a gente fala sobre autoestima, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e relacionamentos saudáveis. Minhas lobas maravilhosas, cá estou eu para dar continuidade ao nosso episódio 10 atitudes que sabotam as tuas relações, que mantêm você presa, apegada a dinâmicas disfuncionais. Caso você não tenha assistido o episódio anterior, recomendo que faça isso, mas se quiser assistir esse primeiro e depois o outro, não tem problema, pois a ordem aqui não altera o resultado. O importante é que a gente ouça as 10 atitudes para que a gente possa talvez identificar isso dentro dos nossos comportamentos e mudar a qualidade das nossas relações. A sexta atitude que eu separei aqui para vocês é essa busca constante por atenção e aprovação. A gente sabe a problemática desse comportamento, o quanto isso nos aprisiona, as expectativas das pessoas, o quanto isso implica essa dificuldade que a gente tem de lidar com críticas, essa necessidade de ser validada por tudo e todos, como se a nossa autoestima, o nosso senso de valor precisasse vir de fora, precisasse vir do externo. E isso nos aprisiona nesse medo do julgamento, então a gente vai contra a nossa autenticidade, a gente não consegue se impor, a gente permite que as pessoas ultrapassem os nossos limites, a gente se auto-sacrifica muito facilmente, é a síndrome da boazinha, e também tem toda aquela questão da personalidade camaleão. O que é a personalidade camaleão? É como eu chamo, maravilhosa, aquele padrão de comportamento que a gente acaba se adequando à vida do outro, aos gostos do outro, ao jeito do outro, para que a gente possa se sentir aceita e pertencente. Isso é muito comum em pessoas que têm feridas emocionais abertas, principalmente ferida de rejeição. Pessoas que têm a ferida de rejeição aberta são pessoas que têm essa necessidade muito mais latente de pertencimento, de ser aceita. E pela própria ferida que acaba causando uma baixa autoestima muito grande, ele acaba condicionando isso ao externo, né? O que somos, o nosso valor, o nosso lugar no mundo. Então essa personalidade camaleão é a facilidade que a gente tem de se despersonalizar dentro das nossas relações. Isso não acontece, maravilhosa, somente dentro de relações românticas, afetivas, amorosas, mas também em amizades, né? Aquela coisa que, dependendo de onde eu esteja, do lugar que eu estou, das pessoas que eu estou interagindo, que eu precise ser amada e aprovada por elas, dentro dessa distorção que a gente faz em relação ao nosso valor, ao nosso merecimento, e essa necessidade que isso venha das pessoas, que a gente está ali interagindo para que a gente possa pertencer a esse grupo, como se ser o que somos não fosse o bastante para isso, ou até mesmo que ser quem somos é o que faria essas pessoas se afastarem de nós, né? Isso fala muito de baixa autoestima, isso fala do padrão da ferida emocional, né? Então a gente acaba assumindo os gostos dessas pessoas, o interesse dessas pessoas, as opiniões dessas pessoas, mesmo que não corresponda com aquilo que realmente faça sentido pra gente. Então é uma despersonalização que a gente faz. A gente acaba se tornando uma colcha de retalhos de cada relação, e isso gera um desconhecimento sobre nós muito grande. Quanto maior é o nosso desconhecimento sobre nós, maior é também a possibilidade da gente viver esse padrão da personalidade camaleão, dessa necessidade de aprovação que como custo tem a nossa desconexão da nossa essência, da nossa verdade, porque a gente acredita de uma maneira muito distorcida, muito equivocada, que a gente precisa abrir mão de ser quem somos para sermos aceitos. Quando, na verdade, honrar a nossa autenticidade só vai garantir que a gente esteja nos lugares realmente compatíveis com a gente. E nada é mais gostoso nessa vida do que estarmos rodeados de pessoas que realmente compatibilizam com a gente, principalmente nos amam, nos respeitam exatamente do jeitinho que somos. Também, maravilhosa, não dá pra gente exigir e achar que seja possível estarmos ali com pessoas que sejam exatamente iguais a gente, que pensem da mesma forma, que tenham os mesmos gostos, não. Justamente fazermos questão das pessoas que, mesmo que pensem diferente, que mesmo que tenham gostos diferentes, saibam respeitar o seu. Então, no momento que você respeita os seus gostos e a sua verdade, automaticamente você só vai ficar nos lugares que também façam isso. E é isso que a gente tem que procurar na nossa vida, é disso que a gente tem que fazer questão. Então a autenticidade, ela tem o custo de desagradar pessoas, de perder pessoas, mas na verdade a gente pode chamar inclusive de livramento, né? Porque são aquelas pessoas que realmente não compatibilizam com a gente, e insistir nesses lugares é muito destrutivo, porque a gente vai sentir o tempo todo que precisa abrir mão de quem somos, de negar a nossa verdade para estar naquele lugar. E isso só aumenta ainda mais a ferida de rejeição e, consequentemente, destrói cada vez mais a nossa autoestima e nos afasta de nós mesmos. E nada
nada é mais destrutivo do que isso. Quando se trata de relacionamentos amorosos, dentro desse padrão das dinâmicas disfuncionais, nós também estamos falando de um lugar de obsessão com aquelas pessoas que mostram desinteresse, que nos rejeitam. Por quê? Porque pela necessidade de sermos validadas, vistas por essa pessoa, independente se essa pessoa é compatível ou não, se essa pessoa é boa pra nós ou não, que é isso, né? Não tem filtro. Todo mundo tem que gostar de mim, todo mundo tem que me querer, eu não posso lidar com nenhum tipo de rejeição, todo mundo é obrigado. E não, né, gente? A gente tem que permitir que as pessoas não sejam compatíveis, que as pessoas não nos achem atraentes, que as pessoas escolham não estar na nossa vida. Isso é uma questão de maturidade. Então, quando a gente não dá espaço para isso, quando a gente torna pessoal a escolha do outro, o que o outro faz, deixa de fazer, o que o outro quer ou deixa de querer, a gente acaba entrando nesse padrão da obsessão em relação a essas pessoas, de buscar evidências o tempo inteiro de que essa pessoa quer sim. Não, essa pessoa só não tá no momento bom do trabalho dela. Então se apega a coisas muito pequenas para trazer aquela sensação de conforto para esse ego ferido, de que não, nós não estamos sendo rejeitadas, não, essa pessoa não pensa isso, essa pessoa quer sim, essa pessoa gosta sim, essa pessoa só tá trabalhando muito, tá muito ocupada. Isso inclusive a gente falou na atitude do episódio anterior, que é a negação da rejeição, né? A gente não aceita a rejeição. Então aqui eu tô até retomando uns conceitos que a gente falou nesse episódio anterior, que pela necessidade de não sermos rejeitados, a gente fica nessa obsessão e buscando evidências o tempo todo, inclusive se colocando nesse lugar muito suscetível, muito vulnerável, de acreditar em qualquer desculpa esfarrapada que aquela pessoa nos dê. Por quê? Porque é melhor isso do que aceitar que essa pessoa não nos queira, do que aceitar que essa pessoa simplesmente não está interessada. Então a gente fica nesse comportamento obsessivo, a gente fica ali olhando rede social o tempo todo, a pessoa postou uma música, meu Deus, deve ser indireta pra mim, meu Deus, a pessoa tá sofrendo por mim, meu Deus, a pessoa tá tentando chamar minha atenção, meu Deus, ela está ficando namorando com uma pessoa que também tem o mesmo nome, que também tem o mesmo signo, ela está, sabe? E aí a gente não segue a vida, a gente fica procurando evidências o tempo todo para justificar esse apego, na esperança de que a gente esteja certo somente para não lidar com a rejeição. A pessoa tá lá seguindo a vida dela e você empacada ali, empacada porque quer acreditar, quer comprar essa ilusão de que essa pessoa é a pessoa certa para você, em algum momento ela vai voltar, ela tá sofrendo, ela só não tá falando. Maravilhosa, deixa aí. Solta, aceita, acabou. Pra gente viver as etapas do luto, que é necessário pra gente superar um relacionamento, mas aqui, parênteses, se você precisa de ajuda pra superar um relacionamento, eu recomendo que você faça o recomeço, que é meu curso pra isso, onde a gente trabalha de maneira muito profunda nessa questão e também na quebra dos padrões de relacionamentos indignos. Lá a gente vai muito mais profundo, né? Isso aqui é a teoria. Lá a gente investiga dentro do teu contexto pessoal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você, inclusive, começar agora mesmo. Pelo amor de Deus. Bora aí, ó, virar a página e começar um novo capítulo da tua história. De maneira assim, bem resumida, para a gente poder superar uma pessoa, a gente tem que passar por algumas fases, incluindo a fase do luto. E a aceitação é o primeiro passo. Então, se a gente fica ali empacada na aceitação de que acabou, aí, minha filha, a gente garante que realmente não vai existir nenhum tipo de desprendimento emocional. E não adianta a gente querer superar uma pessoa se a gente mantém essa conexão. Seja alimentando o pensamento, lendo conversa antiga, ouvindo áudio, olhando rede social da pessoa. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é aceitar que acabou dentro de nós. A gente não precisa que o outro coloque um ponto final, nós podemos e devemos dar esse ponto final dentro da gente, seguindo a vida, excluindo de rede social, se controlando. Isso acontece muito. Esse é um questionamento muito recorrente que eu recebo. Loba, eu não consigo parar de ver os stories da pessoa, eu não consigo parar de olhar o que essa pessoa está fazendo, deixando de fazer nas redes sociais. O que eu faço? Pare de olhar. Nossa, Loba, mas isso aí não me ajuda em nada. O que você quer que eu diga? Não temos uma varinha de condão, não posso entrar aí nessa cabecinha pra falar pra você que você não pode se odiar a esse nível de querer se machucar dessa maneira. Eu sei que o que eu falei é muito forte, mas é pra gente entender. Porque a gente tem que se amar muito pra não fazer. E se a gente faz, né? Então eu não posso inserir isso dentro de você. Infelizmente é muito óbvio que tem que ser feito. O problema é que a gente acha que tem que ser fácil. Ah não, mas vai ser fácil. Quando eu superar, vai ser fácil dar um fim nisso. Quando eu superar, vai ser fácil parar de olhar. Se você não parar de olhar, se você não colocar um fim, você não vai superar. Então você tem que ter uma coisa chamada autocontrole. Sabe o viciado com a droga? Porque esse lugar da obsessão, ela gera um vício. Você fica viciado nisso. E ficar olhando o que a pessoa deixou de fazer, o que a pessoa está fazendo, quem a pessoa está seguindo, quem a pessoa está curtindo. Isso é um vício.
Você fica viciada nisso. Então, assim como qualquer outro vício, o processo de desintoxicação ele é difícil. A gente vai ter muita vontade de entrar em contato com aquilo, a gente vai ter muita vontade de fazer aquilo. Mas se a gente controla, se a gente larga o celular, vai se distrair, redireciona o foco, com o tempo a gente vai se desintoxicando. Isso, inclusive, tem lá dentro do Recomeço que eu ajudo vocês ali com algumas dicas para ficar mais fácil esse detox. Então, com essa distância, com esse autocontrole, essa sensação, essa vontade vai diminuindo, até que ela passe totalmente. Então, independente do seu nível de vício nisso, desse padrão que você tem, é muito forte em você de ficar acompanhando, olhando o que a pessoa fez, deixou de fazer, se você ter autocontrole e você sustentar isso, eu te garanto que com o tempo você vai perder essa mania. Deu vontade de olhar? Larga o celular, vai fazer outra coisa. Ai meu Deus, que vontade! Não olha. Autocontrole. Bota post-it se necessário, lembre do porquê é importante você não olhar, lembre da sensação do quanto dói quando você vai buscar evidências e você não encontra, você vê a pessoa bem e você se sente como quando você entra em contato com isso. Não machuca demais? O que você ganha, maravilhosa? Não ganha nada, você só perde. Então lembra disso e tenha autocontrole. Não adianta querer cicatrizar uma ferida que a gente vai lá olhar e arranca a casquinha. Se a gente não muda esse comportamento, se a gente não tem força de vontade para isso, não importa o que você escute que a loba fala, nada vai funcionar. A gente tem que realmente ter esse entendimento de que tempo e distância é essencial para a gente poder se desconectar emocionalmente das pessoas. A sétima atitude que eu separei aqui é falar de forma mais focada da obsessão. Mas a loba se antecipou para variar e já falou muita coisa em relação a essa atitude, que são os comportamentos obsessivos que a gente tem. Que nasce dessa atitude anterior, que é a busca constante por atenção e aprovação. Mas um ponto que eu acho interessante a gente falar sobre a obsessão, que eu ainda não falei, nessa atitude aqui focada na obsessão, é a questão que eu recebo muito também, que Loba, eu não consigo seguir em frente, era uma pessoa que me fazia muito bem, essa pessoa, sei lá, realmente só não tá num momento legal. Eu tenho que ter um pouco de cautela quando eu falo essas coisas, porque às vezes é justamente a evidência que você tá buscando para não aceitar a rejeição. Mas enfim, eu entendo que nem tudo é preto no branco, existem outras vias possíveis, sempre existem outras vias quando se trata de ser humano, somos muito complexos, mas quando a gente tá falando de uma pessoa desinteressada, de uma pessoa indisponível, independente da razão, se você não consegue mostrar para o seu cérebro que você precisa deixar essa pessoa para trás, pois então que você decida esperar vivendo. E eu digo isso sem medo, esperar vivendo. Mas o que é vivendo? É deixando a pessoa para lá, deixa a pessoa para lá, você não está fechando a porta. Você vai focar em você, você vai se abrir para conhecer outras pessoas, por que não? Você vai estar ali vivendo sua vida focada no seu trabalho, deixa lá, para de olhar a rede social, isso aí não muda. Isso não muda em nada, mas você vai esperar vivendo. Entendendo que se for pra ser, o futuro vai trazer essa pessoa de volta pra você. O que é nosso, maravilhosa, ninguém nos tira. O que é pra ser tem muita força, acredita nisso. Eu acredito muito nisso. Inclusive tenho provas práticas na minha vida. Só que qual é o segredo? Esperar vivendo. Até porque se a gente fica ali naquela ansiedade, energeticamente pra quem acredita, a gente trava tudo. Quanto mais ansiedade a gente bota, quanto mais a gente fica ali fixo naquilo, mais a gente impede que isso aconteça, que isso flua. A gente tem que aprender a deixar as coisas fluírem, pra seguirem o ritmo que tem que ter, para as coisas darem certo. Às vezes aquela coisa assim, eu quero a maçã, e aí a maçã ainda não se desenvolveu na árvore, mas pela falta de paciência você vai lá e arranca a maçã. Aí a maçã tá o quê? Tá azeda, não estava pronta, deixou de comer a maçã quando a maçã estivesse realmente boa para isso. Sabe? Eu tô falando aqui uma série de coisas para ver se você vai ressignificando aí dentro de você essa ansiedade, essa loucura, para que você possa então esperar vivendo. Eu vou trazer um exemplo aqui de uma amiga minha, que acho que até vou trazer na rede ao lado lá também sobre isso, acho muito interessante. Qual era a história, tá? Ela era muito obcecada em relação à pessoa da vida dela. Comprou a ideia do príncipe encantado, do amor da minha vida. Inclusive gastou horrores de dinheiro com tarólogos. Eu não tô dizendo que tá errado, eu também acredito nisso, tá? Mas é aquela energia de desespero mesmo pra saber o que tá acontecendo, qual é a tendência do futuro, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Tava assim obcecada. E não adiantava o que eu falasse pra ela. Que essa pessoa não era legal, que essa pessoa não era boa, que ela tava idealizando, não interessava. Ela enfiou na cabeça que era o amor da vida dela. Aí qual foi o meu conselho pra ela? Justamente esse. Tá bom, espera vivendo. Quando ela entendeu que se fosse pra ser, as coisas iriam acontecer de qualquer jeito e a única garantia de não dar certo é ela ficar travando aquilo com a ansiedade, ela conseguiu se desconectar. Então ela parou de olhar, porque ela sabia que a ansiedade ia prejudicar. Ela começou a focar no trabalho dela, focar nas coisas dela, ela começou a se sentir melhor consigo mesma, começou a recuperar a autoestima dela, começou a se abrir para outras pessoas, por que não? Vou ali curtir, um beijo na boca, um rally rola, sem compromisso, o que tem? Vou viver minha vida,
vou seguir minha vida, tô solteira, né? Aquela pessoa tá lá, quando ela vier a gente conversa, mais ou menos esse pensamento. O que aconteceu, maravilhosa, nesse lugar de recuperei minha autoestima, a minha autoconfiança, me abri para conhecer pessoas bacanas, ela acabou se apaixonando por outra pessoa. Uma pessoa disponível, uma pessoa que tratou ela como ela merecia. E automaticamente ela se desprendeu energeticamente, emocionalmente, daquela outra pessoa. Se aconteceu, maravilhosa, dessa pessoa aparecer de novo no futuro, se ela voltaria, não vou falar aqui, não vou entrar no caso dela muito específico, porque isso não é relevante. Independente se apareceu ou não, é uma decisão dela. Vai ser uma decisão dela voltar ou não, mas vou falar, não voltou. Tá lá, muito bem, obrigada, com um cara incrível, um lobão maravilhoso, e aquele coiote, graças a Deus, ficou pra trás. Então, olha só, o que ela perdeu? Não perdeu absolutamente nada, ela inclusive ganhou. E mesmo que tivesse sido diferente, ela teria seguido a vida dela, ela teria recuperado a autoestima dela, a autoconfiança dela, crescido profissionalmente, financeiramente, e essa pessoa ia voltar, eles iam conversar e estariam em condições, ela principalmente, condições emocionais de ter um relacionamento saudável, porque naquele frenesi, naquela ansiedade que ela tava, ela ia entrar num cenário de dependência emocional com essa pessoa. Não teria como essa relação dar certo, não teria como ser saudável. Então espera, mas espera vivendo. A oitava atitude é não aceitar o fim. Eu sei que aqui parece repetitivo em relação àquela atitude que falamos no episódio anterior de negar a rejeição, mas aqui não aceitar o fim eu trouxe também para botar em evidência, assim como a obsessão, para falar um pouco da questão do encerramento. Que às vezes a gente tem essa sensação de que o outro precisa voltar para encerrar, como se a gente tivesse um contrato aberto. Eu fico esperando que o outro reconheça, eu fico esperando que o outro me responda. Eu fico, de repente, nesse lugar de achar que eu tenho que mandar um textão para essa pessoa, e essa pessoa vai ler o meu textão, e aí ela vai me responder, sendo que maravilhosa. A chance da gente se machucar nesse lugar é muito grande. Primeiro que a pessoa que não quis estar na nossa vida, a pessoa desinteressada, ela não tá nem aí pro que você sente, o que você pensa. Vocês acham que as pessoas não sabem quando elas nos machucam? Elas sabem, ninguém é ingênuo, ninguém é bobo, ninguém é criança. Pelo menos não deveria ser. Então a pessoa sabe exatamente o que ela fez, a diferença é que ela não se importa. Então você ir atrás, expressar o seu sentimento, se alimentar de expectativa, pode inclusive trazer como resultado duas opções bem perigosas. A primeira, a pessoa te ignorar, fazer pouco caso, né? Nem ler o que você mandou e aí você vai ficar mais para baixo ainda. Meu Deus do céu. Ou essa pessoa talvez está ali no momento de carência, ainda com a sua indisponibilidade, no momento de carência, não tem ninguém melhor, e vai aqui, ó, num papinho muito mole, te convencer, porque aí é aquela coisa, você vai se apegar a qualquer coisinha para negar a rejeição, para não aceitar o fim. E aí nesse lugar você vai cair na rede da pessoa. Você vai dar uma abertura para essa pessoa que achou que você tinha seguido a vida como deveria e ela vai voltar e bagunçar tudo de novo. Então, aceitar o fim. Não achar que depende do outro isso. O outro não precisa reconhecer, maravilhosa. Entenda que a sua dor é válida pelo fato de você senti-la. Você não precisa que o outro reconheça para que ela seja válida. O outro te machucou e ponto. O outro te decepcionou e ponto. O que ele pensa sobre isso, se ele se arrepende ou não se arrepende, isso é sobre ele. Ele vai aprender na vida dele. Talvez o karma aí não fale, eu acredito que nunca fale, e ele aprenda na pele, vivendo isso com outra pessoa também. Sei lá, eu maravilhosa. Mas não é o outro que precisa vir e te dizer, não, realmente, me perdoa, realmente eu vacilei com você. Isso não interessa, não muda em nada. Você precisa validar o que você sente, você precisa entender que você não merecia passar por isso e parar de dar esse poder tão grande pro outro, de dar esse ponto final. Você que tem que dar o ponto final. Você é a dona e proprietária da sua história. Vira a página, você não precisa do outro para isso. Você não pode achar que o outro tem esse poder tão grande em relação a você e a sua vida. Se o outro não te liberar, você não segue em frente. Maravilhosa, é você que dá esse poder pro outro. Você que entrega isso de mão beijada. Aí a pessoa tá lá seguindo em frente, por quê? Porque ela botou o ponto final e você acredita que você precisa dela, sendo que ela não precisou do seu. Né? Olha só que interessante. Essa questão do textão, se eu quero fazer um parênteses bem rápido, eu acho que é muito válido a gente escrever. Eu acho a escrita uma prática terapêutica, eu acho que faz com que a gente consiga organizar melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Eu acho muito válido você sentar e escrever sobre isso. Mas mandar para a pessoa, não vejo necessidade. Mandar para a pessoa é você querer controlar o que essa pessoa vai pensar em relação a isso, como essa pessoa vai agir, vai querer que a pessoa tenha a reação que você espera que ela tenha. E, gente, vamos deixar o outro para trás? O que o outro pensa, fala ou faz tem que ficar para trás, tem que ficar no passado. Então, sim, escreva.
porque é uma prática terapêutica. Bota no papel, no bloco de notas, onde você quiser, mas depois queima esse papel, apaga aquele textão para não ficar lendo de novo. Eu recomendo que vocês façam à mão, tá? E aí vocês vão fazer toda essa prática, esse ritual de queimar, rasga, bota fora, sei lá eu. Então eu acho legal sim essa coisa de escrever sobre o que a gente está sentindo, aquela coisa que tá entalada na garganta, mas pensa muito bem antes de querer mandar isso para a pessoa, porque lembra, quase sempre ela simplesmente não se importa. E quem tem que se importar com os teus sentimentos é você. Talvez o suficiente para que você não queira que eles sejam negligenciados por uma pessoa e muito menos por si mesma. A nona atitude é a fuga da solidão. A solidão ela é muito desconfortável, principalmente se a gente vive um padrão há muito tempo de pular de relação em relação. Isso fala muito de buracos emocionais que as feridas causam. Então a gente tenta tapar essa sensação de vazio com o outro. Por quê? Porque enquanto não aprendermos a suprir as nossas próprias demandas emocionais, seremos sempre um apêndice da vida do outro. Eu preciso do outro para ser feliz, eu preciso do outro para me sentir validada, eu preciso do outro, entende? Então, essas demandas emocionais que a gente delega para o outro, que a gente busca insistentemente do lado de fora, é justamente aquilo que a gente precisa aprender a se trabalhar. Então, a solidão nesse lugar, ela é muito assustadora, porque a gente tem medo disso, a gente tem medo de nunca mais ser amada, de nunca mais ser validada, de nunca mais ter alguém, uma companhia, um parceiro, enfim. A gente nunca se permitiu estar na nossa própria companhia, então a gente não se conhece. É muito assustador estar ao lado de uma pessoa que a gente não conhece. Principalmente se a gente ainda está acreditando que nós somos todas essas coisas ruins, que as nossas feridas emocionais gritam aos nossos ouvidos, o que eu chamo dos nossos predadores emocionais, né? Que são essas vozinhas aí que nascem dessas feridas. É muito complicado. Por quê? Porque a gente está se enxergando de uma maneira muito feia. É assustador estar ao lado dessa pessoa. Então, nos forçarmos a viver essa solitude, sim, nos forçarmos, porque é aquilo que eu falei, nos forçarmos a ter autocontrole, nos forçarmos a ter vontade, né? Força de vontade. É a gente entender que enfrentar o desconforto da solidão é o que vai trazer como recompensa a solitude. Então eu vou viver isso, eu vou me permitir me relacionar comigo. Eu me lembro que quando eu quebrei o padrão da dependência emocional, quando eu finalizei um relacionamento de dependência emocional, eu comecei a repetir pra mim mesma que eu estava namorando comigo. Então quando eu entendi que eu estava namorando comigo, eu entendia que eu precisava me tratar da maneira que eu tratava as pessoas que eu queria conquistar. Eu elogiava, eu enaltecia, eu levava pra jantar, eu assistia filme, tomava um vinhozinho junto, dançava comigo mesma, sozinha, sabe? Parecem coisas bobas, maravilhosas, mas isso é você criando tempo de qualidade com você e isso vai te conectando com você mesma. Então, enfrentar esse desconforto, entender que você é uma companhia e fazer questão de que seja uma boa companhia. Se conheça, se leve pra sair. Ai, Loba, que vergonha, eu não quero ir numa balada sozinha. Mas quem disse que você precisa já começar indo numa balada? Vai tomar um sorvete, vai tomar um café, vai almoçar em algum lugar, se desafie. Até porque, quando a gente começa a se desafiar, fazer coisas diferentes, a gente vai fortalecendo a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Cada medo, cada vergonha que a gente vence, a gente vai se fortalecendo ainda mais. Essa atitude de nos forçar a superar desafios fortalece demais a nossa autoestima. Enfrente o desconforto da solidão, para de fugir da dor, porque a dor ela vai existir, o medo da solidão vai estar ali. Só que se você não resistir a isso, se você não abraçar essa dor, você vai buscar anestesia a todo custo. E qual é a anestesia? É ir atrás de um relacionamento. Baixa o aplicativo. Pelo amor de Deus, eu preciso de alguém na minha vida. E aí é aquela coisa que a gente já falou várias vezes, né? Quando a gente tá com fome, qualquer coisa serve. Então abraça essa dor maravilhosa, não espera não sentir dor, não espera ser confortável para você viver essa solitude, porque se você passou sua vida inteira nesse lugar de precisar de um relacionamento para ser feliz, ou saiu de um relacionamento muito longo, totalmente ali desconfortável nesse lugar de estar sozinha, então é aí mesmo que você precisa se forçar a isso. Abraça essa dor, não tente fugir dela, porque esse lugar de paz na tua própria companhia, de completude, de solitude, é uma consequência, uma recompensa de enfrentar essa dor. E enfrentar essa dor não é bater de frente com ela, é abraçar. A 10ª atitude maravilhosa, a falta de autoconhecimento. A gente poderia resumir tudo isso que a Loba falou nessa 10ª atitude, que é não nos conhecermos, não entendermos as nossas feridas, de onde nascem os nossos padrões, os nossos gatilhos, aqui dentro do podcast, dentro das outras redes, a Loba traz, e obviamente eu preciso trazer de uma forma muito generalizada, só que quando a gente está falando de sistema de crença, de uma construção de personalidade, como a gente lida com as coisas na vida, seja relações, seja financeiro, trabalho, enfim, nós mesmos, a gente está falando de um contexto único.
Porque é o que você viveu, é o que você aprendeu, é o que você ouviu sobre isso, é o que você validou, é a sua verdade. Nosso sistema de crenças, que são as verdades que a gente assume, é um filtro, é um óculos, né? Eu costumo fazer essa analogia para as minhas alunas. É como se fosse um óculos, você vai enxergar as coisas dentro desse teu filtro pessoal. Então é óbvio que a gente precisa fazer um mergulho profundo dentro da gente. Por isso que às vezes a loba fala e na teoria entra, né, aqui, mas na hora de viver na prática é muito difícil. Por quê? Porque a gente não encontrou a raiz, a gente não está conseguindo ressignificar, porque a gente não sabe exatamente de onde isso vem, porque a gente não encontrou o benefício oculto, que é como eu chamo dentro do meu método, tá, dos meus cursos, que é entender por que a tua mente está sustentando essa crença, por que a tua mente está sustentando esse predador. De alguma forma está te trazendo algum benefício, alguma proteção. Isso vai falar, maravilhosa, do teu contexto pessoal. Tá? Então, assim, é óbvio que eu não consigo ajudar todo mundo de uma maneira direta, profunda. Tudo que a Loba fala aqui não substitui um trabalho aprofundado, direto, mas eu tenho certeza que já pode te dar um bom norte aí, né, maravilhosa? Focar no seu autoconhecimento, seja se tornando aluna da Loba ou buscando aí qualquer outra pessoa, mas é importante que você foque nisso. A gente precisa desenvolver inteligência emocional pra gente poder lidar com as coisas, porque trauma a gente não cura, ferida emocional a gente não cura, a gente cicatriza. E como a gente cicatriza? Desenvolvendo inteligência emocional para não sermos dominadas pelas nossas emoções. Assumir o controle da nossa mente para que a nossa mente não nos controle. Porque é justamente esse inconsciente da sua mente que vai ali determinar a qualidade das suas escolhas. É um exemplo disso? De forma consciente, você pode querer um relacionamento de paz e de tranquilidade, mas por alguma razão que você não sabe qual, você sente desconforto nesses lugares e você acaba se conectando só com aquilo que te traz essa sensação de desafio. Então, por mais que de forma consciente eu queira, não consigo viver, por mais que de forma consciente eu entenda que eu preciso começar esse projeto, eu me sinto travada. Por quê? Porque tem ali no meu inconsciente alguns mecanismos que estão me protegendo daquilo. Então, do que eu estou me protegendo? Para que eu entenda que não vem de uma realidade, mas de uma distorção, de uma questão do passado. Então, a inteligência emocional, ela vem de um autoconhecimento. E é através deles que a gente vai conseguir desenvolver a verdadeira autoestima, a verdadeira autoconfiança na nossa vida. Nos tornarmos a protagonista da nossa própria história. Então eu vou aqui fazer o convite novamente, se você sentir, quiser aprofundar tudo isso, entender dentro do teu contexto, com exercício de uma maneira muito mais efetiva, os padrões nas tuas relações, principalmente se a senhora está muito apegada a coisas do passado, pessoas do passado, enfim, faça o recomeço, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Espero que esse episódio tenha te ajudado, minha loba maravilhosa. Se te ajudou, compartilha com as amigas que estão precisando ouvir isso, amigos também, né? Lobos são sempre bem-vindos. Deixa teu comentário aqui embaixo, é muito importante pra mim. Te inscreve no canal caso esteja assistindo pelo YouTube. Curte aquela coisa toda que vocês já sabem e que é muito importante pra mim. Um beijo no teu coração, minha loba maravilhosa, e até o nosso próximo episódio.